Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Raoser. Quero que fiquem à vontade aí na seção dos comentários, deixem um like aí, compartilhem para poder auxiliar. Claro que essa frase aí foi quebada aí do Trunks do futuro e eu vou falar um pouco sobre ele nesse vídeo também, né? O objetivo desse canal é simplesmente refletir sobre alguns assuntos que a gente vê aí no mundão e muitas vezes acabam ficando latentes dentro do nosso espectro de desenvolvimento pessoal e também poder passar talvez alguns insights e conhecimentos que eu acabei absorvendo aí ao longo da minha jornada, né? Acredito que a produção de conteúdo dentro desse nicho é muito complicado porque nós vivemos em um mundo que parou de conseguir desenvolver um pensamento crítico. É muito mais um mundo que as pessoas elas têm que ficar agradando umas às outras e colocarem máscaras, né? Como diz o próprio Coruja já falou sobre isso, né? Sobre o mask appeal. E também acaba ignorando algumas narrativas que fazem a pessoa se sentir mal. Acredito que o primeiro ponto que as pessoas ignoram é o porquê que elas se sentem como elas se sentem. Se você olhar, né, a natureza humana, a gente vem de uma evolução de milhares de anos. E de forma bem pragmática, a gente evoluiu tanto ao ponto de, hoje em dia, os homens viverem submissos e também dependentes emocionais de relacionamentos disfuncionais e também de uma sociedade disfuncional para o âmbito masculino. Então, ao abordar esse tipo de assunto mais topo de funil, é claro que a gente nunca vai conseguir poder se aprofundar tanto dentro dessa visão de mercado, mas o espectro geral para você poder se desenvolver e ter o seu pensamento crítico, porque basicamente você está sendo condicionado a viver numa sociedade que você tem que ser um escravo mental. Primeiro, você não tem princípios. Segundo, os seus objetivos de vida são determinados por uma plataforma. E terceiro, você não tem autonomia emocional para conseguir se autodesenvolver e ter uma independência. Quando a gente fala do aspecto de Brasil, nós temos já uma cultura meio que de underdog. A gente já tem um sentimento de que os países de primeiro mundo são muito melhores e que a gente é um pobre coitado na América do Sul e que os Estados Unidos é muito melhor que o Brasil. Em diversos aspectos dentro dessa análise, em questões financeiras e culturais, obviamente, eles são muito mais desenvolvidos. O ponto é que essa baixa autoestima foi determinada por uma série de razões políticas que desenvolveram um pensamento fraco dentro da sociedade brasileira. E poucas pessoas com esse pensamento crítico, né? Poucas pessoas acabam se beneficiando disso e muitas vezes são as pessoas que estão dentro de certos círculos, né? Então, quando a gente for fazer esse tipo de análise, nunca entenda que você tem que olhar para o lado A ou lado B, direita ou esquerda. É mais você ter uma análise fria e autocrata da sociedade, de você ter a sua própria autocracia, de você se governar, né? E o governo de si mesmo começa com o estudo da análise da filosofia e também o entendimento de comportamento humano. Quando a gente fala da filosofia básica, quando você volta para mais de 2000 anos atrás, na época de Sócrates, em que ele colocava vários argumentos relacionados à sociedade e questionava a sociedade, não era porque ele era um cara extremamente fora da curva. Sócrates, de fato, foi uma pessoa extremamente inteligente, mas o que ele fez foi o que basicamente 99% das pessoas não fazem, que é se questionar do porquê das coisas. E quando você simplesmente faz uma pergunta, hoje em dia é entendido como uma provocação. Você não pode querer entender as coisas. Você simplesmente tem que seguir ordens. Se você trabalha numa empresa, segue a ordem, não questiona. E se você questionar, você vai ser punido. Se você questionar a conduta, você vai ser punido dentro de um relacionamento. Se você questionar como conduzir o relacionamento, você vai ser punido. Se você questionar o porquê de aquilo acontecer, ou alguma situação, alguma briga, você vai ser punido com ou a ausência da sua namorada, ou também aquele clima que faz o casal ficar cada um num canto e muitas vezes acaba gerando ali um afastamento. E isso gera também um tipo de gatilho mental para o homem, como ele já é mais dependente emocional pela natureza, a querer meio que mediar situações dentro de conflitos em relacionamentos. E quando a gente fala sobre isso, a gente também fala sobre a sociedade.
Porque a sociedade do pão e circo, que é a sociedade que a gente vive atual, não é uma questão de, meu Deus, a sociedade ela não tem jeito, é pão e circo. É você entender que a sociedade é pão e circo e ponto final. Não é para você reclamar que a sociedade é pão e circo. Entenda os espectros do que a gente está falando. Quando você fala sobre entender alguma coisa, não necessariamente você está querendo ficar reclamando sobre aquilo. Lembra que eu falei sobre Sócrates? Ele questionava o status, ele questionava a sociedade. Eu estou fazendo o mesmo exercício aqui de questionar a sociedade do pão e circo. Eu não estou reclamando da sociedade do pão e circo, eu simplesmente estou relatando a minha percepção sobre a sociedade. E muitas vezes a gente vai ter que acabar se aprofundando, ou até mesmo entrando em justificativas para deixar as coisas um pouco mais mastigadas para as pessoas entenderem, porque senão elas tiram conclusões muito precipitadas. E isso faz parte da sociedade de pão e circo, tá? Quando as pessoas, elas, em vez de tentar entender o argumento completamente, é igual ler um livro. Você começa a ler um livro, o livro começa num ponto da história. É como se milhões e bilhões de pessoas começassem a ler um livro e eles não terminassem o livro e achassem que já entenderam o livro inteiro. É basicamente isso, tá? Dentro da sociedade de pão e circo, a gente tem que falar sobre a organização da sociedade, né? Desde uma comunidade de formigas que tem um objetivo em comum até a sociedade de humanos, né? Não vai ser todas as pessoas que vão querer se dar o trabalho de pensar tão a fundo dentro de diversos temas. Por quê? Muitas pessoas não têm essa predisposição ao questionamento. Elas querem viver porque elas simplesmente vivem aquilo. E pensar demais sobre as coisas acaba colocando elas numa zona de desconforto. E as pessoas que mais se autodesenvolvem na vida são as pessoas que mais se colocam em desconforto. Muitas vezes essas pessoas acabam acertando ali e saindo da bolha, da matrix de ficar vivendo naquela vida CLT de segunda a sexta. E, é claro, entendendo também, né, sobre a nova dinâmica dos relacionamentos, inclusive o maravilhoso produtor de conteúdo Trunks, que atualmente não produz mais conteúdo, né, ele falava muito sobre a questão dos relacionamentos, por isso que o Trunks ele conseguiu tanta visibilidade, porque qual é a jornada do homem, né? A jornada atual do homem ele busca por um tipo de aprovação social, tendo uma aparência melhor, ganhando mais. Claro, 90% aí dos objetivos masculinos estão relacionados à aprovação feminina, então muitas vezes os homens eles buscam esse relacionamento, às vezes eles acabam encontrando esse relacionamento e muitas vezes eles acabam se frustrando dentro desses relacionamentos e aí gera um ciclo, né? Então, o primeiro é a busca, o segundo é o relacionamento, o terceiro é a frustração. Quando o homem na sociedade atual ele entra dentro do terceiro ciclo, que é a frustração, ele quer entender o porquê. E aí que vem aquela dor do Betinha de que a sociedade é brutal, que meu relacionamento é brutal. E eu já tive esses comportamentos Betinhas, claro, todo homem já teve esse comportamento Betinha. E é natural, então não é uma questão de eu sou foda, você é um Betinha, eu sou o alfa. Simplesmente é entender a sociedade. Você sempre tem que lembrar a importância do tópico desse primeiro vídeo do canal, que é você perguntar e você questionar algumas posturas. Então, quando eu estou abordando um certo assunto, um tópico dentro desse espectro, não é para gabar ou até mesmo ostentar algum tipo de pensamento ou análise da sociedade. É o entendimento da sociedade e das frustrações humanas, principalmente as masculinas, que é o foco do canal, né? As análises dos estímulos e recompensas dentro da sociedade, como o próprio Trunks falava muito sobre isso, eu acho de uma grandiosidade absurda. Uma pessoa que leu diversos livros, dá para perceber que ele, o Coruja, o Raccoon, vários produtores de conteúdo produzem esse tipo de conteúdo porque eles refletem sobre isso, não porque eles só querem produzir um conteúdo com algum objetivo maquiavélico de dominar alguma coisa. Não, são pessoas que simplesmente entenderam como que funciona essa dinâmica, querem relatar sobre isso para também dar o despertar para outros homens olharem isso e se autodesenvolver. Então a questão não é você reclamar da sociedade misândrica, mas de fato entender a sociedade do pão e circo, que ela antecede a sociedade misândrica, né? A sociedade do pão e circo ela vem de mais de 2000 anos atrás, em que eles utilizavam esses eventos, né, para conseguir controlar as emoções do povo, porque naturalmente o povo em massa ele vai ser mais burro do que algumas pessoas que estudaram mais a fundo alguns assuntos. E simplesmente pelo fato de você falar que uma pessoa é mais burra do que a outra porque ela não estudou, porque não sabe ler, ou porque não entende alguma coisa a fundo, hoje em dia isso virou um tipo de argumento para subverter
a visão que um tem de outro, e também para tirar a credibilidade que as pessoas têm. Ah, não, por que você está chamando uma pessoa de burra? Então, se você fala para uma pessoa que, a pessoa não consegue somar 2 mais 2, ou até mesmo ter a capacidade ali de ir no mercado com uma nota de R$5 e comprar alguma coisa que ela precisa, porque ela não sabe ver o preço de algum produto, não é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual reduzida. E muitas vezes isso é visto simplesmente como uma ofensa, e aí se utiliza aquilo que o Trunks falava, que é a questão do ad hominem. E quando a gente fala sobre a sociedade do pão e circo, a natureza humana, ela vem difundida de uma ilusão de princípios e de idolatria. Então, naturalmente, os seres humanos eles buscam por uma figura de autoridade. E muitas vezes os seres humanos eles buscam por entretenimento para poder lidar com a vida. Porque o ser humano é um ser pensante. Por mais burro que o ser humano seja, ele sempre vai ser mais inteligente do que qualquer tipo de outro animal na natureza. E isso eu falo sobre a capacidade do ser humano de andar, de coletar recursos, as capacidades básicas que fez o homem sair da Era das Cavernas para conseguir fazer o fogo e o ferro e criar uma peça de metal para conseguir quebrar blocos e construir construções mais fortes, cortar árvores e coletar recursos para conseguir se desenvolver dentro de uma sociedade, né? Isso qualquer ser humano é capaz. Só que quando a gente fala sobre esse espectro, a gente acaba ignorando alguns elementos da sociedade do pão e circo, né? Por que a sociedade é movida pelo pão e circo? Primeiro, quando a gente fala dos instintos básicos, o que o ser humano precisa? Alimentação, reprodução e motivação. A motivação do homem, muitas vezes, é a reprodução e também a alimentação. O objetivo da mulher é a segurança e a reprodução e também a provisão, né? Se você fala das sociedades tribais, dos homens das cavernas, a mulher não ia lá caçar, era o homem que ia caçar, né? Então a gente está falando da análise macro, né? Então lá atrás, milhares de anos atrás, o homem ele tinha esse papel de prover, e isso criou, não só o homem, né, mas diversos outros animais dentro do sistema ecológico global, o mesmo padrão de comportamento, né? Mas a gente está falando aqui sobre o que gerou a sociedade do pão e circo. Então, os 2000 anos que antecedem a história dos romanos, né, foram vários comportamentos da natureza humana. Então, não é que, meu Deus, a sociedade é brutal. Não existe utopia. Isso foi um caminho natural do ser humano a se seguir. Se o ser humano voltasse no tempo e fosse um cara muito inteligente lá atrás e tentasse falar todas as verdades do mundo, ele ia ser apedrejado, até mesmo acusado de ser um bruxo, alguma coisa do tipo, porque ele trouxe ciência numa época que não tinha a capacidade intelectual de entender que aquilo é ciência e que não é magia, né? Então, se uma pessoa voltasse no tempo e tentasse mudar a sociedade pelo bom coração que ela tem, ela provavelmente seria queimada na fogueira, né? Dependendo da época que ela fosse ser inserida ali, a não ser que ela conseguisse utilizar os seus argumentos, artifícios ali para criar, né, a própria sociedade dela. E tirando esse mundo utópico de pauta e analisando a sociedade do pão e circo, a sociedade do pão e circo foi um caminho natural da sociedade. É um caminho que naturalmente aconteceu e vai continuar acontecendo, e isso é uma predisposição humana. Na natureza humana, ele busca pelo relento, pelo conforto. A busca pelo conforto gerou o que você vive hoje, o que você está comendo no seu dia a dia, a capacidade de você ir no mercado e com poucos reais você comprar uma carne, ou comprar um arroz, um feijão, alguma coisa básica para você poder sobreviver. O conforto, isso é conforto. Então, a sociedade mediana hoje, ela vive melhor do que muitos reis nas eras passadas viveram, porque ela tem fácil acesso a diversas coisas. Isso gera conforto. Então, o pão e circo era o conforto dos romanos 2000 anos atrás, quando eles traziam ali os gladiadores, porque aquele pão e circo gerava esse entretenimento numa sociedade que tinha ainda muito menos recursos do que a sociedade atual. Só que isso criou uma percepção para a elite de como conduzir as massas. Isso continua acontecendo hoje. É só você ver os canais de entretenimento no YouTube, na televisão aberta, nas redes de stream. Então não é uma questão só de pauta política ou alguém orquestrando alguma coisa por trás. É simplesmente a natureza humana sendo conduzida por ela mesma. Então as pessoas que têm a capacidade analítica de entender como isso é profundo dentro da sociedade, para de se estressar.
Então, quando você para de se estressar e de entender que o ser humano é burro mesmo, em sua maioria, e que eles não vão ficar refletindo sobre temas muito profundos, você percebe que a sua capacidade de leitura de mentes ela vai evoluir e você não vai ficar mais se estressando com coisas vãs. Porque enquanto mais você tentar focar em mudar uma pessoa, mais você vai... É como se você fosse lutar contra uma maré. Não tem como você influenciar uma pessoa que não te admira. Não tem como você mudar a cabeça de uma pessoa que não te vê como uma referência ou uma autoridade. Então, existe sim a capacidade de você influenciar milhões de pessoas, como os influenciadores digitais, mas isso não significa que eles vão mudar as pessoas da água para o vinho, ou que eles vão fazer as pessoas entenderem coisas muito mais do que elas estão capacitadas a entender. Então, existe um tempo de maturidade para as pessoas absorverem conhecimento. Lembra quando eu voltei atrás e falei que se alguém muito bondoso voltasse no passado e quisesse mudar a sociedade, provavelmente ia ser queimado na fogueira? É a mesma analogia que a gente vê na sociedade atual de pão e circo. As pessoas não estão preocupadas com o benefício mútuo, elas estão preocupadas com o conforto que elas podem ter e as autoridades que elas reconhecem tendo cada vez mais poder para conduzir uma narrativa, uma ideia de que aquilo vai ser bom para a sociedade, benéfico para a sociedade, mas muitas vezes existem variáveis que não são consideradas e é mais complexo do que as pessoas podem entender. Então, o resumo dessa história é o quê? Sim, existe uma forma de você manipular as massas, tá? E essa forma é utilizada amplamente. E você se estressar com isso, ou você querer mudar algum movimento, alguma coisa, é perda de tempo, porque você está perdendo seu tempo, porque você poderia focar muito mais na sua própria gestão de tempo, na sua autoleitura, na forma que você vai conduzir a sua própria vida, para você poder ter uma vida financeira melhor e amplos objetivos, exceto relacionamentos. E quando você tiver uma provisão sua, claro, vai bater a necessidade emocional de você ter um relacionamento, mas hoje em dia o próprio Coruja fala muito sobre a utilização de inteligência artificial para você suprir essa sua necessidade emocional, seja para bater um papo ou ter algum entretenimento mais adulto. Então, eu acredito também que isso é possível, não por uma questão waifuísta, mas simplesmente porque o ser humano tem essa necessidade, qualquer homem tem essa necessidade, e é plenamente plausível você suprir isso com uma inteligência artificial que não vai te dar prejuízo ou alguma pressão emocional que pode te colocar num balaio muito pior, tá? E ferrar com o seu psicológico. Então, isso daí vai ser um assunto para um outro vídeo, né? Inclusive, o próximo vídeo do canal vai ser sobre por que o homem sofre tanto no término de um relacionamento. Só que depois eu não vou ficar me aprofundando tanto tecnicamente, mas eu vou puxar ali alguns aspectos da sociedade sobre o comportamento humano e por que esse comportamento faz o homem sofrer. Então, quando você entende a massa, você entende que a massa é simples de ser manipulada, basta você ter o pão e circo. Hoje em dia, o que é o pão e circo da sociedade? É um programa de TV, é a política, é um jogo de futebol, um jogo online. E isso faz o ser humano ter entretenimento. A gente tem diversas formas de entretenimento. Só que é ignorado que o vício em rede social, ele é muito... ele tem um benefício, né, claro, para você poder ter um entretenimento rápido, mas ele tem mais malefícios no longo prazo, principalmente para o cérebro feminino, e isso também eu não vejo ninguém se aprofundar muito. A única pessoa que falava bastante sobre isso, sobre como o Instagram... essa frase é divertida de relatar. O Instagram estragou as mulheres. E quem falava muito sobre o Cérebro Trunks, e é engraçado você tentar falar Instagram estragou, porque é um trava-línguas bem fácil aí de se confundir. E tem vários estímulos e recompensas relacionados a isso, só que quando você entende a natureza humana, de que ela por si, a natureza humana é burra, ela é impulsiva e ela não tira conclusões profundas, então é só você analisar destrinchar o pão e circo, ou seja, qual é o resumo? Vamos concluir o pensamento. Resumo, o ser humano ele é impulsivo, então ele vai agir por impulso. O ser humano ele tem grupos, ele tem tribos, né? Então depois eu vou detalhar sobre a sociedade tribal, e a sociedade tribal ela funciona até hoje dentro das escolas, e cada escola tem um grupinho dos populares, dos nerds, são tribos que muitas vezes são ignorados dentro do padrão de comportamento humano. Todo humano ele tem um comportamento tribal, ele tem uma tribo, seja de videogame, de novela, qualquer tipo de tribo, ele é tribal. Ele tem tribos porque ele quer compartilhar ali o conhecimento. Isso aqui que a gente está fazendo é uma tribo, né? E quando você entende essa natureza humana, que ela é impulsiva, que ela é tribal,
que ela não vai se aprofundar nos detalhes, você percebe que muitas vezes você se estressa com muitas coisas que não faz sentido, porque você não vai mudar a sociedade. O que você pode mudar é você. A única pessoa que você é dona é de si mesmo. Só que o relacionamento ele acaba tirando essa sua própria autonomia, porque a parte emocional é uma parte extremamente importante que é muitas vezes ignorada. E por isso que o homem sofre dentro de um término de relacionamento, por isso que o homem sofre querendo ali uma estabilidade emocional, e essa estabilidade muitas vezes é frustrada com várias histórias e relatos aí que vocês podem ver na internet de homens sofrendo com essa ilusão de relacionamento, sendo que a natureza feminina hoje em dia ela está muito mais pautada dentro da hipergamia e vários estímulos que faz isso trazer mais prejuízo para o homem emocionalmente, financeiramente, do que benefícios. As exceções, claro que existem, não é 100% do aspecto feminino que acontece isso, mas a exceção como se pontua, é uma exceção. E se você ficar focando na exceção, é claro que você vai se ferrar e vai se lascar no longo prazo. Mas fica aí essa análise sobre a sociedade de Pão e Circo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.